Bom dia, gente. Desculpa demorar um pouquinho, tá com uma dorzinha de cabeça, mas já passou. Coloquem seus nomes e turma no chat, viu? Começou a gravar agora. Nome e turma no chat, ok? É... Para quem fez, mais de 100 pessoas já fizeram a segunda atividade. Façam as duas, né? A primeira e a segunda, mas a segunda está valendo como a nossa avaliação, porque vocês vão voltar depois do bimestre, aí a gente tem que fechar as notas. Então, a N2, a segunda avaliação, a atividade que eu passei para vocês vai servir como a nota da segunda avaliação. Quem não fez, hoje eu fecho, viu? Aí, quem não fez, faça. Não se preocupe, tem alguns dizendo, professor, ele não chegou dizendo que eu fiz tal. Mas é porque o Google, quando você não anexa nada, ele, às vezes ele esquece de informar. Mas chega para mim, não se preocupem, tá certo? Tá tudo tranquilo. É, vou agora dar essa aula agora, certo? Vocês vão ver um pouquinho sobre composição de movimentos e lançamento de projetos, tá certo? Que ainda está dentro do nosso primeiro bimestre. Quem fez a lista, parabéns. A segunda lista. Quem não fez, faça. Tá certo? Fiquem com Deus. É, hoje é hoje é 23 de abril de 2021. Professor Wellington Aqua, para a escola Erém de Bibiribe, aqui em Recife, para a turma dos primeiros anos de Física. Ok? O assunto hoje, composição de movimentos e lançamento de projetos. Então vamos ver um pouquinho. Composição de movimentos e lançamento de projetos, tá certo? Que primeiro, composição de movimentos. A ideia é a seguinte: eu quero a velocidade de A até C. Essa velocidade de A até C, a velocidade de A em relação a C, eu posso, eu posso, eu posso é, formar com a soma vetorial da velocidade de A em relação a B e a velocidade de B em relação a C. Então, a velocidade de A em relação a C será a soma vetorial
da velocidade de A em relação a B, mais a velocidade de B em relação a C. Quando eu digo soma vetorial, é porque a direção e o sentido importam. Né? Vamos ver melhor aqui. Para ficar melhor, a velocidade do barco em relação à velocidade do barco em relação à Terra, tá certo? Eu tenho o barco está na água e na água tem a margem da água, que é a Terra. Então, eu tenho a velocidade do barco em relação à água e tenho a velocidade da água em relação à Terra. Essa velocidade da água em relação à Terra é a corrente, tá certo? O movimento da água. Então, a velocidade do barco em relação à Terra, o que é que eu faço? Eu faço essa soma vetorial da velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à Terra. Aí eu encontro como resultante a velocidade do barco em relação à Terra. Então, a velocidade do barco em relação à água, vê se vocês estão vendo bem aí, eu vou aumentar um pouquinho aqui. A velocidade do barco em relação à água é a própria velocidade do velocímetro. É a velocidade do barco. Eu estou dentro do barco e a velocidade do barco em relação à água é o que eu olho lá. Ó. Eu estou aqui na minha lancha, no meu bagulho. O que ele está marcando ali no velocímetro é a velocidade do barco. Tá certo? A velocidade da água em relação à Terra é a velocidade da correnteza. Ok? Então, a velocidade do barco em relação à Terra é o quê? A velocidade do barco, que é a velocidade do velocímetro, mais a velocidade da correnteza. Mais ou menos. Tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Veja, se a velocidade do barco estiver no mesmo sentido da correnteza, a gente vai somar. Se a velocidade do barco estiver no sentido, que a velocidade do barco estiver no sentido contrário ao da correnteza, a gente vai subtrair. A velocidade resultante será outra. Aqui. Pronto, então. Velocidade do barco em relação à água é a velocidade do velocímetro que está marcando. É a velocidade do barco mesmo. A velocidade da água em relação à terra é a velocidade da correnteza. A velocidade do barco em relação à terra é a velocidade resultante da velocidade do barco mais ou menos da velocidade da correnteza. Então, peguei um slide melhor aqui para explicar mais, fica bem definido aqui. Ó. Então, veja, você tem que lembrar o seguinte, numa prova do Enem, da UPE, quando ele disser desce o rio, você tem que lembrar que o barco está a favor da correnteza. Quando ele falar a palavra sobe o rio, significa que ele está contra a correnteza. Então, ó, esse é o sentido da correnteza, nesse caso aqui, tá certo? A correnteza está para lá. Que é a velocidade da água em relação à terra. A velocidade da correnteza é para lá. Se o barco estiver na mesma direção da correnteza, a favor da correnteza, a gente diz que o barco está descendo o rio nas questões de prova, tá? Quando o barco está do lado contrário à correnteza, o barco está indo para lá e a correnteza está para cá, a gente, contra a correnteza, a gente chama de sobe o rio. O barco sobe o rio, então ele está contra a correnteza. Então, quando está a favor da correnteza,
A velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Quando o barco está contra a correnteza, ou sobe o rio, é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. A resultante, velocidade do barco em relação à terra, é velocidade do barco mais a correnteza quando está na mesma direção, o barco com a correnteza. A velocidade do barco em relação à terra é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza quando a correnteza, o barco, a velocidade do barco está contrária à da correnteza. Então vamos ver aqui. Uma questão para ver se cai a ficha, né? Um barco sobe o rio. Sobe o rio. Quando o que eu falei é o quê? O barco sobe o rio. Quando ele fala a palavra sobe o rio, tá certo? Ele está o quê? A favor ou contra a correnteza? Vamos pensando aí, eu acabei de falar. O barco sobe o rio e correnteza. A correnteza está com a velocidade de 10 km por hora, indo de uma cidade A até a cidade B. Sabendo que é o velocímetro do barco indica 100 km por hora, então a velocidade do velocímetro é a velocidade do barco. É a velocidade do barco em relação à água durante todo o trajeto. Determine a distância entre as duas cidades. Sabendo que é o barco, beber uma água aqui. Demora 20 minutos para ir de A até B. Vamos ver aqui. Então, veja. O barco sobe. Sobe, ele está contra a correnteza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra. A velocidade resultante seria a velocidade do barco. Veja, a velocidade da correnteza, ele disse aqui que era 10 km por hora. A velocidade do barco, 100 km por hora. Veja, o barco está indo da esquerda para a direita. A correnteza da água está indo da direita para a esquerda. E o barco está da esquerda para a direita. Então, o que é que eu vou fazer? A velocidade resultante é a velocidade do barco, 100, menos, porque está contra a correnteza. Sobe o rio. Quando eu digo sobe o rio, ele está contra a correnteza. Quando eu digo desce o rio, ele está a favor. Se estivesse a favor, descendo o rio, era 100 mais 10. Como ele está subindo contra o rio, contra a correnteza, então é a velocidade dele menos a velocidade da correnteza. 100 menos 10 dá 90. Aí pronto, você já descobriu a velocidade resultante. Mas ele quer saber o quê? Ele quer a distância. A distância é velocidade vezes o tempo. Distância é velocidade vezes o tempo. Então, deixa eu ver. Deus. Deus vê tudo. Eu quero tempo. Sobre o quê? Distância sobre velocidade. Mas eu quero distância, professor. Então eu cubro aqui, ó. Então é velocidade vezes o tempo. Então tá tudo certo aí, né? Então a distância
que é o ΔS, que ele quer saber a distância de A para B entre as duas cidades, é velocidade vezes a variação do tempo. E a velocidade não é 100, é 100 a velocidade do barco, mas eu tiro a velocidade da correnteza, porque está no sentido contrário. Então, a velocidade resultante é que eu coloco aqui. 90 quilômetros por hora. Só que o danado deu 20 minutos. Tá certo? 20 minutos. Aí eu quero isso em horas. Por quê? Porque aqui está horas e aqui tem hora. Para eu poder cortar isso aqui, ó, tem que estar em horas dois. O tempo tem que estar em horas. Aí eu faço o quê? 20 minutos é 20 dividido por 60, que é uma hora. 20 dividido por 60 é a mesma coisa que 2 dividido por 6, que é equivalente a 1 dividido por 3. Como é que eu faço isso? Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Então, 20 minutos é um terço de hora. Esse resultado, um terço de hora, é o que eu coloco aqui, ó, no tempo. É 20 minutos, mas em horas é um terço de hora. Então, velocidade vezes o tempo. Aí eu corto a hora. Então, o ΔS vai ficar quanto? 90 dividido por 3. Vamos ver? Tem um slide final. Tá certo? Só para vocês verem que tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. Às vezes faz tudo certinho, mas a forma tem que estar tudo na mesma unidade de medida, tá? Para poder até cortar. Então, a distância, velocidade vezes variação do tempo, que é da fórmula. A distância, o espaço percorrido entre as duas cidades, de A até B, é velocidade, 90 km por hora, vezes o tempo, que é um terço de hora, 20 minutos. Cortei hora com hora dividido por hora, é 1. Então, e aqui, 90 vezes 1, 90 dividido por 3 dá 30. Então, dá quanto? ΔS, 30 quilômetros. É a nossa resposta da questão. Outra questão. 2 garotos, certo? Movem-se sobre uma esteira rolante, conforme mostra a figura. Mostra a figura abaixo. A velocidade do garoto em relação à esteira é igual a 3 metros por segundo e o da esteira em relação à terra é igual a meio metro por segundo. Determine a velocidade de cada garoto em relação a uma pessoa que está fora, olhando de fora, um observador. Estou aqui olhando de fora, aí eu estou notando aqui, ó, que a velocidade da esteira, o VE, ela está nesse sentido, tá? E o garoto, a velocidade do garoto também está no mesmo sentido da esteira. Aqui, a velocidade da esteira aqui em cima está da direita para a esquerda e a velocidade do garoto está para da esquerda para a direita. Aqui está em sentido contrário e aqui está no mesmo sentido. Ok? Então, o que é que acontece? A gente aprendeu agora há pouco que a velocidade resultante vai ser, se estiver no mesmo sentido, eu vou somar. E se estiver em sentido contrário, eu vou subtrair. A velocidade, se a esteira está para cá, procure numa escada rolante, né? Se eu estou numa escada rolante, aí eu vou numa certa velocidade e a escada rolante, eu estou indo no mesmo sentido da escada rolante. A ideia é o seguinte, a minha velocidade vai aumentar.
Se eu estou numa escada rolante, a escada rolante está descendo e eu estou subindo contrário à escada rolante. O que é que você vai notar? Que a velocidade resultante minha em relação a quem está lá fora, a minha velocidade diminuiu, ok? Então, vamos utilizar essa ideia aqui, ó. A velocidade resultante é a velocidade do garoto menos a velocidade da esteira, isso no sentido contrário, tá? A velocidade resultante é o quê? A velocidade do garoto, que é 3 metros por segundo, menos a velocidade da esteira, que é meio metro por segundo. Então, a velocidade resultante, quem está olhando de fora, é de 2,5 metros por segundo. Agora, se o garoto estiver no mesmo sentido da esteira, certo? Então, a velocidade resultante é a velocidade do garoto mais a velocidade da esteira. Então, a velocidade resultante do garoto é 3 metros por segundo, a velocidade da esteira é meio metro por segundo, então a velocidade resultante é 3,5, 3,5 metros por segundo. Então, é muito importante você saber essa ideia. Né? A gente viu composição de movimentos, um pouquinho de composição de movimentos, e agora a gente vai ver lançamento de projéteis. Tá certo? Lançamento de projéteis. Então você está vendo que já há uma diferença da queda livre, né? Que a gente viu na aula anterior, né? Se eu estou lançando, se eu lanço uma coisa, há uma velocidade inicial, tá certo? Estou dando uma certa, imprimindo uma certa velocidade inicial. Aí teremos lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Lançamento na horizontal e lançamento oblíquo, o que não faz 90 graus, seria aqui, ó, mais ou menos, certo? Vamos ver aqui primeiro o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, veja que ele faz uma semi-parábola, tá certo? Eu jogo ele aqui na horizontal, porém o meu elemento aqui, ó, ele tende a fazer a trajetória dele uma semi-parábola. Aí você, por que será? Aí a gente vem aqui, ó, princípio da independência dos movimentos. Galileu Galilei, tá certo? O grande mestre, estudou os movimentos compostos e propôs que um movimento composto por dois ou mais que ocorrem ao mesmo tempo pode ter cada um deles analisado de forma independente dos demais. Tá certo? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, como a gente viu no momento atrás, eu tenho aqui a correnteza, aí você tinha aqui, ó, a correnteza está para lá, ó, da direita para a esquerda, tá certo? Isso aqui, se não estiver olhando direito, é um barco, tá certo? Eu tenho a velocidade do barco para cá, ó, mas tem uma velocidade de arrasto aqui, ó, que é a velocidade da correnteza, puxando o barco para cá. O barco está indo nessa direção, a velocidade do barco é essa, nessa direção, e tem uma velocidade da correnteza para essa direção. Então, eu vou ter uma velocidade resultante. Velocidade resultante, que é a resultante da soma vetorial dessas duas componentes, tá certo?
o passo nesse sentido e a correnteza nesse sentido. Aí eu vou ter uma velocidade resultante do passo indo para cá. Galileu está me dizendo que eu posso estudar esta, independentemente. Depois eu faço a composição, tá certo? Para encontrar a resultante. Eu posso analisar cada uma delas de forma independente. Então, vendo mais um pouquinho do lançamento horizontal. No lançamento horizontal, ele tem uma característica. A velocidade aqui da horizontal, tá certo? Ele é movimento uniforme. Aí você vai. Eu esqueci que danado é movimento uniforme. Movimento uniforme, mu, a velocidade é constante. Tá certo? A velocidade permanece a mesma. E ele vai ter uma componente aqui também, ó. Pra cá, ó. Uma componente vertical. Essa componente vertical vai ser regida pelo movimento uniformemente variado, porque a velocidade vai aumentando aqui, ó, quando ele está descendo. Aqui vai ter uma aceleração, uma variação da velocidade. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, vai ter duas componentes. Movimento uniforme, não tem aceleração a velocidade é constante. E aqui eu tenho uma variação da velocidade. Eu vou ter uma aceleração, e essa aceleração é a aceleração da gravidade. Esse D é a distância, tá certo? Ele foi lançado horizontalmente. E aí, quando chegou aqui no solo, uma certa distância. Então, o movimento de P de uma certa partícula pode ser considerado como a composição de dois movimentos. Um movimento horizontal, que eu posso chamar de Px, e outro movimento vertical, que eu posso chamar de Py. Esse movimento horizontal é no eixo do X, que é o eixo das abscissas. E esse movimento vertical é no eixo dos Y, que é o eixo das ordenadas. A velocidade resultante do móvel em cada instante é a velocidade final, é a velocidade inicial, mais a velocidade vy. Isto é, esse V0 aqui, ó, eu posso dizer que é o Vx, e aqui o Vy. Então, um movimento vertical, que a gente chama de queda livre, a fórmula é o deslocamento y é igual a g t ao quadrado sobre 2, onde g é o quê? É a aceleração da gravidade, tá certo? E no caso a gente adota 10, a maioria das vezes. E o vy é a aceleração vezes o tempo. Movimento horizontal é uniforme com velocidade v0.
Tá certo? Então, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Por quê? Porque no movimento horizontal, a velocidade é constante. Então, não há uma aceleração. Então, aqui é movimento uniforme e aqui é movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade aqui varia. Vamos praticar. Após o enchente, eu gostei dessa questão que colocaram, porque após o enchente, eu moro em Jardim Brasil, aqui em Olinda, Pernambuco. Se você colocar na internet Jardim Brasil, lembra logo das enchentes daqui, do bairro. Minha casa já alagou várias vezes. Aí eu adorei essa questão. Ó, após o enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para um pacote, para enviar um pacote de medicamentos e alimentos que seja lançado para as pessoas que estão isoladas ali, tá certo? Devido àquela enchente. Aquela distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado. O pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas. Despreze a resistência do ar. Presta atenção. Despreze a resistência do ar. E adote a aceleração da gravidade G 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho um avião, tá certo? O avião, ele está aqui numa certa velocidade, tá certo? Eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Eixo das abscissas, eixo da ordenada. Aí eu fiz um lançamento, né? Eu fiz um lançamento porque eu já estou numa certa velocidade aqui do avião. Então, ele vai ser puxado, de certo modo, pela gravidade. Então, ele vem, ó, a trajetória dele vai fazer uma semi-parábola. Ele está a 720 metros, tá certo? Aí, eu quero essa distância aqui, ó. Qual a distância que eu devo soltar equipamento para não chegar ou depois ou antes, para deixar naquela ilhazinha, exatamente naquela linha? Qual é a distância? Para saber a distância, tem que saber o tempo, tá certo? Então, eu saber o tempo que eu joguei. Então, vamos embora. Eu quero saber isso aqui, ó. Eu tenho essa altura, tenho uma velocidade aqui do avião. Então, vamos embora. Então, vamos para a fórmula, né? A fórmula do sorvetão. F igual a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Quem é o S? O S é aquela distância. Tem um avião aqui e ele está a 720 metros. Eu substituí já. Ó. Tá certo? A gravidade ele deu que é 2, é 10, dividido por 2, T ao quadrado. T é o que eu quero saber. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses dois que está dividindo, passo para cá, multiplicando.
Aí 2 vezes 720, e esse 10 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar t ao quadrado igual a 144. T ao quadrado igual a 144. Então, T é a raiz de 144. A raiz de 144, T é igual a 12. Então, já achei o tempo. Pronto, eu já sei o tempo que o meu medicamento vai chegar no chão. Tá certo? 12 segundos. Se eu vou gastar 12 segundos para chegar no chão, então agora dá para saber o espaço percorrido, tá certo? Na horizontal, que é o que eu quero. Na horizontal, a velocidade é constante. Então, é a velocidade do avião. Velocidade é quanto? 50. E o tempo que levou para chegar no chão, 12. 50 vezes 12, 600 metros. 600 metros é a distância. A resposta: o pacote deve ser abandonado quando o avião estiver a 600 metros do grupo, medidos na direção horizontal. Então, aqui, ó, para você se situar. Então, aqui ele tem que estar 600 metros. A distância daqui para cá é 600 metros. Tá certo? Eu solto ele aqui e vamos embora. Aí ele vem caindo e vai cair exatamente a 600 metros do ponto onde eu joguei ele. Okay? Tá certo? Aí você me diz, professor, eu vou ter que memorizar algumas fórmulas, né? É, vai ter que memorizar algumas fórmulas. Certo? Fórmula do sorvete, fórmula do sorvetão. Aqui é o movimento uniforme, na horizontal, e aqui é do movimento uniformemente variado, tá certo? Onde a velocidade varia. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre lançamento oblíquo. A gente viu lançamento vertical, a gente viu um pouquinho lançamento horizontal, e agora a gente vai ver o lançamento que nem é horizontal, nem é vertical. É um lançamento oblíquo, tá certo? No lançamento oblíquo, ele forma uma parábola, tá certo? Eu tenho uma velocidade inicial, eu jogo alguma coisa, tá certo? Tem uma velocidade inicial, tem um ângulo, tem uma altura máxima, e eu tenho a distância, o espaço aqui, tá certo? Ou melhor assim, né? Então, tem uma velocidade inicial, ele vai alcançar uma certa altura, que eu chamo de h, vai formar um certo ângulo, θ, e uma certa distância, que eu vou chamar, posso chamar de A. Uma das características do lançamento oblíquo é porque eu tenho duas componentes, né? Uma componente na horizontal e uma componente na vertical. E aqui eu tenho a resultante. Quando chega aqui em cima, ó, o VY é nulo. Aí a velocidade vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega aqui em cima, não tem velocidade. Então, o que é que acontece? A velocidade é zero, então ele começa a
descer e começa a acelerar de novo. Tá certo? Na realidade, ele não tem VY, ele tem só VX. Tá certo? Essa componente aqui, ó. Continua o movimento, mas já não sobe mais, porque não tem VY. Vai ter um VY agora, já vai ser nessa posição, ó. Como se estivesse puxando para baixo, tá certo? Explicando melhor. Componente horizontal e vertical da velocidade inicial. Eu tenho um Vx e um VOY, da origem Y. O Vx é formado pelo VO, cosseno de θ. E o VY, VO, seno do ângulo formado. Desse ângulo formado, tá certo? Seno e cosseno. Lembrando que eu falei, ó, o movimento vertical ele é regido pelo movimento uniformemente variado. Há uma variação na velocidade. Veja, a velocidade vai diminuindo, quando chega aqui em cima, para, e a velocidade volta a aumentar, só que em sentido contrário. Há uma variação da velocidade no sentido vertical. Já no sentido horizontal, a gente vai ver agora, a velocidade é constante. Então, a gente se rege pelo movimento uniforme. A velocidade na horizontal sempre será a mesma. Não tem aceleração, tá certo? Mas cuidado com isso aí. E a velocidade em relação a x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo formado. As funções horárias, no lançamento vertical para cima, que é um movimento uniformemente variável com velocidade VO seno de θ, aí a gente tem que memorizar aqui, né? Y é igual a VOY, é é VOT mais aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. No caso aqui, ó, a aceleração é a da gravidade. VY é igual a VOY mais aceleração vezes um tempo. No caso, a aceleração da gravidade. Vy ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o Y, ou ΔS na outra forma. A gente agora tem que lembrar disso aqui. A aceleração é a gravidade negativa, porque o eixo está orientado para cima, tá certo? Então, quando ele está descendo, está no sentido contrário. O movimento horizontal, a gente segue o movimento uniforme. E a velocidade é a velocidade vezes o cosseno de θ. E o deslocamento é o Vx vezes o tempo. Vamos praticar, certo? Para fechar a aula. Ele está jogando aqui uma bola, ok? E esse movimento, eu vou ter o quê? Dois componentes. Ele está fazendo um lançamento o quê? Oblíquo, ok? Há um lançamento oblíquo. Por exemplo, uma bola está parada sobre o gramado de um campo, na posição A. O jogador do Náutico chuta a bola para cima. Chiesa chuta a bola para cima, imprimindo uma certa velocidade. O módulo dessa velocidade, em metros por segundo, é 8 metros por segundo, fazendo com a horizontal um ângulo de 60 graus.
A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente na posição B. Então, veja, ele tem aqui o jogador Chiesa, do Náutico, ele dá um chute na bola, essa bola vai, sobe e desce. Aqui é a posição A e aqui é a posição B, tá certo? O módulo da velocidade, 8 metros por segundo. Ela forma um ângulo de quanto? 60 graus. Aí a gente joga na fórmula para descobrir. Deixa eu ver. Desprezando-se a resistência do ar, qual será a distância entre as posições A e B? Posição A, que ele chuta, a bola faz uma parábola cheia, né? Completa. Vai, sobe, desce aqui. Esse ângulo aqui, 60 graus. A velocidade VO, 8 metros por segundo. E ele deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, tá certo? O seno desse ângulo, 0,87, e o cosseno de 60. O seno desse ângulo, 60, é 0,87. E o cosseno desse ângulo, 60, é 0,5. Terminando, né? Pronto. Então, resolução, para fechar, tá certo? Na horizontal, a gente utiliza a fórmula. Veio lá o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Ele deu 5. Quem é o VO 8? 8 vezes 0,5, 4 metros por segundo. Então, achei a componente VOX. Quem é a componente VOY? VO 160. Quem é 160? Ele deu 0,87. E a velocidade inicial, 8. 8 vezes 0,87, 7 metros por segundo. Aí agora eu tenho aqui, ó, Q é Y. Y0, VO0, mais T menos 1 meio de GT ao quadrado. A gente faz a substituição. Inicial, 0. VOY, 7, que a gente já descobriu aqui. O T, que eu não sei quem é ainda, o tempo. Meio G é 10 que ele deu, e T ao quadrado. Isso aqui vai ficar Y igual a T, 7 vezes T, menos 5, T ao quadrado. Aí deixa lá parado, a gente não sabe o que é T ainda. Vem para cá, quem é X? X igual a X inicial, que é 0. VOX, que a gente descobriu que é 4 metros por segundo, vezes o tempo. Mas a gente não sabe o tempo ainda, então deixa lá guardadinho também. Certo? Tem duas fórmulas que precisam do tempo. Então, no solo, o Y é igual a 0, né? Então, o Y é igual a 0. Então, 7T, o que a gente deixou lá, 7T menos 5T ao quadrado, a gente viu que era igual a Y, mais Y no solo é 0. Então, bota T em evidência. Quando bota T em evidência, esse multiplicado por esse dá 0. Então, ou esse é 0, T é igual a 0, ou 7 menos 5, T ao quadrado é 0. Passa de um lado para o outro, troca o sinal. Aí vai ficar
menos 5t igual a menos 7. Multiplica por menos 1, aí vai ficar 5t igual a 7. Está multiplicando, passa dividindo. Então, t igual a 7 sobre 5. Então, já descobrimos o tempo. 1,4 segundos. Você, com o tempo, aí você resolve tudo ali. Depois que você descobre certo, substituir. Certo? Então, quem é o x, a distância? X é igual ao quê? 4 vezes t, que a gente deixou lá pendente, não foi? X igual a 4 vezes t, mas t a gente descobriu, ó, que é 1,4. Substituir por 1,4, então x é igual a 5,6 metros. Ok? Pronto, a gente viu um pouquinho sobre lançamento de projetos. A gente viu um pouquinho sobre composição de movimentos e lançamento de projetos, tá certo? Quem não fez a atividade 2, faça. Quem já fez, beleza. Hoje eu vou fechar já algumas notas do bimestre. Avisando, o nosso Dia Mundial da Água continua de pé e a nota vai valer para o segundo bimestre. E a gente vai fazer na primeira sexta-feira após o retorno das aulas. Ok? Dia Mundial da Água ainda está de pé. A gente vai usar a nota para o segundo bimestre. Professor Wellington, do Aqua, hoje é 23 de abril de 2021. Essa live é para a escola Erengue Bibiribe, aqui em Recife, Pernambuco, para os primeiros anos. Tá certo? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, mande um meu Instagram, projeto underline Aqua. Mande as dúvidas para lá, tá certo? Porque o tempo é muito curto. Fiquem com Deus, obrigado pela presença. Coloque o nome e turma no chat para quem esqueceu, tá? Que eu vou fechar aqui, aí vai parar de gravar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Saúde. Que essa pandemia do Covid-19 acabe logo. Ficar com Deus, Vivian, Cauane, Andrei, Heiron, Rai. Fique com Deus. Vou fechar aqui, viu? Interromper gravação.